A gente está começando o podcast Artevimento! Com vocês, Heleno! Obrigada Gente. por ter vindo. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Eu também, que chique. Iniciar esse processo novo aí de vocês. Que coisa mais linda. Artevimento. 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 Tudo. Arte, movimento e uma brincadeira com atrevimento, porque ser artista no Brasil é Sim, babado, né, tem que ter amigo? coragem, tem que ser atrevido. Porque senão a gente não flui. Flui mesmo. E para começar, a gente já gostaria de saber de você, como é que foi o seu primeiro contato com arte na infância? Como é que foi esse processo de se entender artista? Conta pra gente. São vários momentinhos, assim, né? Mas eu lembro de um específico que passaram um trabalho, a professora de artes passou um trabalho na escola, né? E ela era maravilhosa, assim, ela levava o microsystemzinho dela, assim, colocava um CD da Enya e deixava a gente lá fazendo as artes com giz, com cola, com... Bem paz e amor. Bem paz e amor, e a gente... algodão, tudo montando, lantejola. E aí um dia ela falou, eu quero que vocês façam uma apresentação aqui, né? Não só montem os projetinhos, mas apresentem, né? E aí eu escolhi uma poesia do Manuel Bandeira, chamada A Estrela, lembro. Eu cheguei na minha irmã e pedi uma roupa que ela tinha, que era uma blusa preta. Isso eu acho que eu tinha uns 9 anos. Não, e olha como é que tá combinando com tudo. Nossa cenografia tá com a bandeira da estrela, que é a carta de tarô. Olha isso, gente. E a gente de roupa preta. Sincronicidade. Eu acho que é isso. Então, estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu sinto. E 9 anos, eu ia 9 perguntar a anos. cidade. 9 anos nessa época. E aí peguei aquele poema A Estrela, do Manuel Bandeira. E aí eu lembro que eu tava com a roupinha, assim, aí tinha um negócio que eu ficava lá embaixo, assim, fechadinho, e aí no final, quando eu subia no final, ali no ápice do poema, eu jogava umas purpurinas pra cima, assim. E eu lembro que todo mundo zoou, obviamente, na escola, né? Só que a professora ficou encantada, assim. E aí teve um outro momento na sequência também, que ela pediu pra fazer um desenho do Papai Noel. Acho que já tinha o desenho, só que a gente tinha que pintar, colocar elementos, assim. E todo mundo pintou o Papai Noel tradicional e eu fiz ele com a luva azul, a touca dele era verde, eu fui meio que indo por esse lugar, ninguém tinha me falado, né? E o pessoal, os amiguinhos passavam e falavam, ó, ih, o Heleno vai tirar 0, olha, tá errando aqui no Papai Noel, é vermelho, Heleno, é vermelho. E eu, deixa eu fazer, e eu fazendo lá. Aí no final a professora colocou meu desenho no meio, assim, e ela falou, gente, todos os desenhos estão lindos, né? Todas as artes estão muito bonitas, mas quero destacar em específico essa do Heleno, porque ele fez diferente, ele quis fazer do jeito dele, ele pensou fora da casinha. Então isso é muito legal também, você ter essa liberdade de poder fazer do seu jeito e tentar experimentar. É isso que eu quero que vocês também façam. E aí, no que eu achei que eu ia tomar uma bronca, foi o primeiro momento ali que eu falei, não, peraí, acho que também pensar de forma criativa, não sei se eu pensei assim, né, na época, mas eu acho que eu senti uma sensação assim de, acho que eu posso brincar um pouco mais aqui, inventar. E aí eu acho que eu comecei a inventar. E não parei de inventar, eu acho que eu continuo inventando, assim. E é assim que nasce o artista, né? Porque ele é o diferente, né? Sim. Ele é o patinho feio. Aham. Você lembra da sua primeira composição musical, assim, como é que foi? Aí eu, com o canto, acho que antes da composição, com o canto eu lembro que teve um período da igreja, assim, que eu... Qual é a igreja que você... Era uma igreja católica, assim, bem convencional, e eu fui pro coro, fui pro coral, assim, cantava aleluia, as coisinhas, assim, que tinha dos ritos da igreja, e aí eu cantava muito agudinho, assim, com a vozinha muito agudinha, assim. Aí eu lembro que a pessoa que tava ali coordenando tudo falou, vou pôr o Heleno ali na parte das meninas, para cantar. E aí vem o primeiro bullying da história toda, né? Ai, menininha, tá cantando menininha, aleluia lá em cima. E eu não quero cantar nunca mais. Porque na época tinha isso, né? A gente ficava muito impactado, a gente sofria muito. E a minha primeira composição, assim, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Aí isso que eu contei, assim, do canto foi com uns 10, 11 anos, assim, no coro da igreja. Depois cantei no ministério por um tempo, ajudando minha irmã, que até hoje é cantora de ministério. E aí, lá para os meus 15, 14, 16, ouvindo muito rock.
que acho que tinha. Nesse período você já tinha saído da igreja? Já, assim, eu frequentava a família, né? Eu era um adolescente, um pré-adolescente ali, fazia o que a minha família dizia pra eu fazer, mas eu acho que na minha cabeça eu já tinha quebrado algumas coisas assim, porque eu fui coroinha e era dos ministérios todos que tinha grupo de oração, grupo de não sei do quê. Eu gostava de estar com as pessoas, mas começou ali com essa coisa do, não pode fazer isso, não pode vestir isso aqui não é legal. E eu já tinha um senso muito crítico nessa época, assim, não sei de onde que vinha isso. Acho da minha mãe, assim, minha mãe se posicionou, assim, muito do, você não gosta disso, você tem que dizer. E aí era uma coisa que eu já percebi que não era legal, mas por que eu não posso usar essa roupa? Por que eu não, isso aqui é tão legal. Eu assisti MTV já. Ah, incrível. Aí como é que você segura uma criança que assiste MTV? Você era daqueles que corria depois da escola pra assistir Acesso? Eu amava. Muito, todos os programas, assim, Acesso. Na verdade, eu acho que o Acesso, eu já tava já mais adultinho, assim, mas eu Disque MTV, tinha o Cover Nation, que era um programa que tinha os covers, assim, então eu ficava assim, eu quero fazer isso, e aí, com 14, 15 anos ali, tava no Facebook, e aí um cara falou assim, um menino também da minha idade, né, quero montar um tributo ao Iron Maiden, da Golden 80s. Golden 80s. Eu falei, o que é Golden 80s? O que será que é Golden? Aí vi que era uma coisa da fase de ouro da banda, assim, Golden 80s, sabe? Aí falei, tá bom, o que significa isso? Aí eu vi que você tinha que vestir as roupas que os caras usavam na época, umas calças listradas, tinha uns cabelão e umas roupas de Power Ranger, assim, parecia um monte de Power Ranger correndo no palco cantando metal. Eu falei, quero isso pra mim, assim. E aí eu lembro que começou esse projeto aí de tributo ao Iron Maiden, assim, de um jeito muito doido, os meninos eram bons, assim, os meninos tinham acesso, eles tinham dinheiro, né, então guitarristas e tal. E aí eu falei, quero fazer parte disso. Só que aí, com o tempo, esse cover, ele foi se tornando uma coisa autoral, assim. Porque eu falava, gente, eu fiz umas musiquinhas em inglês. Olha o artevimento. Já começando aí. Escrevi uma música em inglês, que eu nem sabia falar inglês, só tinha essa coisa do ouvido muito bom, sempre. Então, eu ouvia como que pronunciava e repetia. E aí, eu lá, não, vou cantar aqui. E, tipo, fazendo as coisas que os caras faziam de metal. E os meninos, nossa, isso é muito legal, vamos fazer. E aí a gente imitando as coisas ali e formamos uma banda fazendo música autoral, inspirada em heavy metal inglês. E aí vieram as primeiras composições. E as letras eram, sei lá, eu nem lembro direito, mas era uma coisa muito clichê, assim, sabe, de heavy metal, assim. Você tem que ser forte pra conquistar, você vai chegar lá, tinha uma coisa meio motivacional, assim, ou contando alguma história da história mesmo, assim, né? O Iron Maiden tinha aquela coisa do Egito, de contar coisas de dunas e não sei o quê. Então, a gente queria contar alguma coisa também. Só que aí nem durou muito isso aí. Mas começou aí. Foi seu primeiro contato com composição, a música profissional. assim, com a música profissional e com composição. Tá. Isso foi quando? Qual o ano? Nossa, eu sou muito ruim com anos. Mas eu acho que isso foi 2008. 2007, tá. 2008. E aí, disso, né, dessa coisa do, a gente começou a levar a sério, assim, né? A gente falou, poxa, a gente tem esse tributo aqui que é legal, mas eu sempre fui uma pessoa de querer de inventar. Uhum. Então, por mais que eu gostasse ali de ficar cantando as músicas dos caras ali, eu queria fazer do meu jeito, sempre. Então, a gente criou ali um EP, né, um pequeno álbum, umas 6 músicas, e ficamos eternamente tentando gravar aquilo. A gente ia em estúdios, pagava às vezes mais caro um estúdio, os pais ajudavam, né? Pagavam ali um estúdio para que a gente pudesse gravar o som, assim, pelo menos do ensaio, para a gente ter ali aquele áudio. No final, a gente nunca conseguiu gravar isso, esse material tá por aí, jogado, assim, tem amigo que tem. E isso foi esse primeiro momento. Depois, eu lembro que a gente participou de um festival, eu saí da banda e fui para uma outra banda que eu conheci as pessoas dentro desse festival, que era um festival que acontecia ali na região do Itaim, era um lugar chamado Manifesto Rock Bar, que ainda tem, um bar bem conhecido de rock. E aí eles tinham um festival, assim, que as bandas se inscreviam, e aí tinha tinha seletivas e tal. Você ia tocando até chegar na final, a gente tocou, eu não ganhei, e aí a banda acabou. E aí, mas ao mesmo tempo teve uma galera lá que falou, poxa, você canta mó bem e você é mó atrevido, que você subiu no palco com uma calça completamente diferente de tudo que eu esperava, assim, você tem uma postura. Eu falei, pois é. Eles vão montar uma banda de tributo? Eu falei, tributo a quem, Jesus? Aí eles,
tributo ao Deep Purple. Aí voltou algumas casas pra trás, né? Porque o Iron Maiden é uma banda lá dos anos 80 e o Deep Purple era uma influência do Iron Maiden, só que é uma banda dos anos 70. E acho que aí começou a minha influência dos anos 70. Acho que essa coisa de fazer uma pesquisa da música, do que acontecia nos anos 70. Isso começou a me interessar muito, assim. Porque era basicamente o pilar de tudo que veio da frente ali, né? Todas as bandas do rock, do pop, tava ali nos anos 70, né? Junto com Beatles e com blues. Mas todo o rock ali dos anos 70 foi essa grande influência pra mim, assim. E aí, inclusive, eu comecei a olhar pro Brasil também. Pro que tinha acontecido no rock nacional, assim. Porque até então, com essa influência do rock internacional, parecia que não sobrava espaço muito pro que acontecia aqui no Brasil, né? Assim, eu não ouvia, tinha essa coisa de... eu ouço Iron Maiden, eu ouço rock and roll gringo, eu não vou ouvir o que tá acontecendo aqui. Eu não gosto de Legião Urbana, não gosto de Capital Inicial. Não tinha esse olhar, inclusive, pra poesia, né? Pra nossa poesia, assim. E aí, montou essa banda que era um cover de Deep Purple, depois se tornou uma banda de música autoral também, chamada Electric Age, que aí tinha uma brincadeira de a era elétrica, mas era como se fosse, tipo, essa virada, assim, pra essa era elétrica, mas fazendo essa brincadeira com essa era do Neandertal e tudo mais, assim. Tanto que a capa do disco, a gente lançou um disco com essa banda, era um homem das cavernas que descobriu o vinil. Nossa. Ele ficava, assim, numa caverna, meio que cutucando uma vitrola, assim. Pra ele era futurista o disco de vinil. Sim. É isso que eu ia perguntar. Brincando com o futuro, passado. Isso foi um disco de vinil que vocês gravaram? Ou vocês gravaram só com essa Virou imagem? CD. Virou CD. Virou CD que tinha encarte, né? A gente tava falando antes, né, da coisa do É. CD, do vinil. Virou um CD. A gente queria que virasse um vinil, mas a gente não tinha como bancar, né? Assim, porque a banda também durou pouco. Né? Teve esse processo, a gente conquistou coisas muito legais na época. Não, mas aí ontem, a gente pesquisando mais sobre você, a gente descobriu que você tanto fez um show na Show Livre, Foi. quanto abriu o show do Aerosmith. Conta essa história pra gente. Pois é. Isso. Uhum. Porque assim, né, você começar numa banda de rock e ter o seu primeiro contato com a música profissional até abrir o show do Aerosmith, Sim. uma loucura, né? Sim, e principalmente porque também eu gostava muito de Aerosmith e sabia que era uma banda, por entender bastante de heavy metal já na época, eu sabia que o heavy metal era um estilo nichado. Mas o Aerosmith era uma banda que tinha saído dessa coisa, eles não eram heavy metal, eles eram uma banda mundial, assim, né? Todo mundo gostava, milhões de discos vendidos, turnês gigantes, tem banda de heavy metal que só tocou no boteco de perto de casa e chegou aqui porque a gente tem internet, a gente ouviu a banda, sou fã de uma banda que tem 30 seguidores, assim, no Instagram. Outra coisa interessante de dizer também é meu recorte social, né? Porque, assim, eu nasci na periferia, até hoje vivo na periferia, vivo entre a periferia e essa região, assim, do centro. Então, pra mim, assim, eu tive que... Qualquer coisa que eu tinha que pesquisar, eu tinha que ir num telecentro, que na época tinha um projeto da prefeitura que eles tinham salas como se fossem lan houses que a gente podia acessar por 1 hora a internet. Então, as minhas pesquisas eram ali. E o pessoal da escola tem uma grande amiga que é da música também. O pai dela era um desses fãs de heavy metal dos anos 80 e ele tinha muito CD em casa e vinil e influenciou a filha e a filha me influenciou. Que é a minha amiga Fernanda Lira, que tem uma banda chamada Crypta, uma banda de death metal gigantesca que toca no mundo inteiro. Só mina, assim, é uma super representatividade. E na época a gente era amigo da escola, ela falava, olha, tem esse CD aqui do Angra. Eu falava, Angra? O que é isso? Eu ouvia, meu Deus, os vocais, que absurdo, assim. E aí fui pesquisando, né? Então, como que eu chego nessas pessoas, né? Saindo da periferia, morando no extremo zona sul de Interlagos, tinha essa influência com o pessoal da escola, mas por conta da internet ali, um pouquinho de acesso aqui, um pouquinho de acesso ali, eu fui conhecendo essas pessoas que já tinham muito acesso. Imagina um jovem de 15 anos com uma guitarra, uma Gibson de 15 mil. Assim, nunca sabia nem o preço disso, assim, não sabia nem como, enfim. E aí eu consegui, de alguma forma, furar uma bolha ali, por conta dos meus amigos na escola, por conta dessa minha curiosidade, desse meu atrevimento. Tá, e aí a banda surgiu, a gente foi lá, participamos de novo do festival, do Manifesto, ganhamos dessa vez, pegamos uma grana, conseguimos gravar um EP, na época, num estúdio bom, assim, com qualidade, assim, com a galera mixando e masterizando brutalmente, assim.
E aí a gente saiu para divulgar esse CD, na época, lançamos, fomos, acho que foi na região do Teodoro Sampaio, achamos um lugar lá, lançamos, fizemos o show, tal, de lançamento. Um monte de gente começou a se interessar por esse trabalho, na internet, inclusive, também. E aí veio outros festivais, a gente começou a fazer show, e um dia surgiu um negócio chamado Festival Monsters of Rock, que foi o festival que a gente tocou, que era um festival que acontecia muito aqui no Brasil, nos anos 90 e tal. E aí teve essa volta em 2013, e aí surgiu um desafio, que eles chamavam de Desafio Monsters of Rock. Milhares de bandas se inscreveram para conseguir fazer a abertura dos 2 dias do festival. Um dia que era era um heavy metal mais moderno, né? Que era new metal, assim, não Linkin Park, os Slipknot, Limp Bizkit, essas bandas mais modernas. E o outro dia que eram as bandas mais antigas, uns 80, Aerosmith, Dokken, Queensryche, essas bandas assim mais clássicas. E aí a minha banda tinha tudo a ver com isso. O Electric Age era uma banda que fazia uma sonoridade que remetia aos anos 80, aos anos 70. E aí a gente se inscreveu para esse projeto. E na época teve uma seletiva gigantesca, a gente chegou nos 10, mais assim, né, da seletiva, mais de 2.000 bandas. E o projeto, ele era 89, a Rádio 89, mais outras rádios, e a Tajima, e vários patrocinadores e o festival. E aí a gente conseguiu chegar nas 5 bandas, que aí veio o show livre, porque aí a gente teve aquele... Faça um show aqui para mostrar sua banda pro público votar, né? Aí a gente tocou no show livre. Eu não gosto desse show. Mas por quê? Eu acho que tá muito ruim, assim, o som não tá legal. Assim, eu lembro que na época a gente sofreu horrores, porque não teve nem passagem de som, foi um line check, assim. Tá funcionando. Manda a ver, toca. Então. E foi aquela coisa, mas ok, assim, rolou. E eu lembro que a gente tinha criado um esquema, né? Que eu falei, olha, gente, se for... E aí, mais uma vez, o artevimento. Tô errando toda hora no artevimento. Que eu quero falar artrevimento. É um trocadilho. Trocadilho, Eu falei, galera, eu não sei o que eles vão pedir da gente pra esse desafio. Mas se for pra tocar, a gente vai ganhar. Porque a gente é muito bom, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente faz. Se colocar qualquer banda na nossa frente, a gente vai destruir essa banda. A gente vai tocar muito, a gente vai fazer o que a gente sabe fazer. E aí os meninos entraram nessa onda comigo e falaram, beleza. E aí a gente tinha que fazer, era uma votação. Você tinha que entrar no Facebook, gente, o antigo Facebook. A gente chegou lá para dizer o antigo Facebook. Tinha que entrar no Facebook, logar, fazer a votação lá, e aí a gente ganhava os votos e eles iam computando, né? Só que a gente não tinha acesso aos votos. O que eu tinha era um contato com o pessoal lá, que tava lá junto com quem julgava lá, né? Só que ninguém me falava o que estava acontecendo. Eu tinha um contato que eles falavam, continua. Não para não, vai pedindo voto. Aí chegava uma semana assim, acho que a gente não corria muito atrás de voto, e aí, desistiu? Corre atrás de voto, precisa de voto essa banda aí. E vocês suando ali. A gente criou um esquema que era, o baixista estudava na PUC na época, a gente pegou um tablet, ou era um computador, não lembro, colocou aquela internet que tinha, que era um pendrive, Sei. e a gente ia pra rua e ficava pedindo voto. Eu parava as pessoas, tudo bom, então, olha, eu tenho uma banda, tá, a gente tá participando de um concurso, eu tenho aqui uma caixinha de som pra você ouvir o nosso som, ou eu tenho um bombom, você quer um bombom? Se você votar, você ganha um bombom. E na época eu trabalhava de barman também, e aí eu peguei uma daquelas jarras, assim, laranjas, assim, de abacaxi, enchi de cachaça barata, e eu falava, ó, se você votar, eu te dou uma cachaça. Uhum. E aí a gente foi correndo atrás, chegou no dia de dar o resultado. A gente tava na PUC, tava na frente, assim, eu gosto de contar isso porque é muito engraçado, porque todo mundo da PUC já conhecia a gente, porque a gente vivia lá, né? Então, os meninos que pedem voto lá. E aí tinha a tia da cantina, deu 11h40, parou, travou o site, a gente lá, meu Deus, será que a gente entrou? Aí quando dava 1 minuto antes do meio-dia, que era o horário que ia dar o resultado, o cara ligou pra gente e falou, e aí, vocês têm champanhe aí, não sei o quê? A gente, nossa, aí demos lá o negocinho lá da página, apareceu. A banda que vai tocar no dia tal, Electric Age. Aí a banda que tocou no outro dia era Project 46, que é uma baita banda, assim, de metal, conhecidíssima. E aí começou um turbinão de coisa, entrevista em rádio, preparação pro show, ensaio, a Tajima, não, a gente vai dar instrumento pra vocês, um monte de coisa, a gente, meu Deus, que coisa, assim. E eu meio que ali gerindo isso, né, produtor, né, você vai acrescentando essas coisas aí no artista brasileiro independente, né, produtor, editor, faz tudo, né. E aí a gente foi respondendo e-mails e tal, chegou o dia do show,
Eu lembro que a passagem de som, a gente chegou às 6 da manhã, que a gente era a banda de abertura. A gente chegou, eles estavam montando o piano do Aerosmith. Que emoção, né? Sim, aí tinha aquelas passarelas que eles têm, né, costumam no show, assim, show gigante, 50 mil pessoas, tem uma passarela. E aí eu lembro que a gente não podia passar na passarela, porque era só deles, eles tiraram os 2 primeiros degraus, assim, então se você passasse, você caía num buraco, assim. Nossa. Que era os 2, um buraco e a passarela. Né? Tinha essas coisas, né? E aí, tocou todas as bandas possíveis. A gente fez o show, quando você abre o portão de um festival de show de heavy metal, tem uma fila já imensa de pessoas que dormiram, né? Porque tem muito esse costume, pessoal, que é muito fã, dorme em fila. Então tinha mais de 20 pessoas quando a gente tocou. A gente tinha um mar, foi na Arena Skol AMB. Um mar de pessoas, assim. E a gente, assim, impressionado com aquilo. Tinha uma galerinha que tinha o nosso CD, levantando o nosso CD. Que coisa assim, linda. Gente, Deus, meu CD ali. E qual foi essa sensação, assim, de sentir Essa essa emoção. multidão? Pode falar palavrão? Pode. Eu fiquei com a mão, né? Ah. Não passava nada. Assim. Essa foi a primeira vez que você se apresentou num lugar assim, bombado, com muita gente, foi sua primeira A experiência? gente já tinha feito muito show em bar, assim, já feito todo tipo de show, assim, em lugares pequenos, 200 pessoas, o máximo, assim. E já era um showzão, 200 pessoas. E aí, 20 mil pessoas? Tipo, o que é isso? O que é isso, assim? A gente tinha feito, tanto que é engraçado, a gente tinha feito um show que um amigo nosso convidou, ele estava produzindo uma casa de show em Embu das Artes, não, em Embu-Guaçu Cipó. Que não é Embu das Artes, é depois de Parelheiros. Nossa, eu nunca ouvi falar desse É lugar. extremo Zona Sul. Ele falou, aqui tem uma cidadezinha, tipo, a gente... É uma casa de funk, mas a gente produz rock também, vem pra cá, vem tocar, tal. A gente foi. Foi um show, assim, muito doido, porque o público não era público de rock. Era uma galera do funk, assim, uma galera de outro estilo. E a galera ficou meio que assim, o que é isso? Tipo, o que é isso? Eu acho que também... Ele foi muito ousado também, de levar o rock para aquele lugar que acho que não era costumeiro. As pessoas não estavam acostumadas mesmo, assim. Então parecia que a gente era uns ETs mesmo, assim, pra galera, tipo, tocando, assim. E no final, quando acabou o nosso show, tocou, eles soltaram um pancadão e a galera já veio dançando no palco. E a gente desmontando as coisas, a galera dançando, e a gente desmontando, e a gente também tentando entender o que estava acontecendo, né? E aí esse foi o nosso último show antes do Monsters. Antes de abrir pro Aerosmith. Eu acho que essas histórias são exemplos pra galera que fala que ser artista é coisa fácil. Não é, minha gente, não é coisa A fácil. gente se perdeu no caminho, era o pai do guitarrista levando num carro gigante, parecia aqueles carros antigos, assim, de levar, de funerária, assim, gigante, assim, um rabecão. E a gente indo desesperado, se perdendo, aí chegou lá, fez o show, aí teve toda essa coisa do público. E aí, um mês depois, ou 2, Monsters of Rock, tocando ao lado de Queen's Right, Whitesnake, Aerosmith, e a gente lá no camarim, com plaquinha no camarim, Electric Age, que é o camarim da banda Electric Age, do lado da banda Queen's Right, do lado do Aerosmith, assim. Teve um momento que teve última coisa, assim, né, porque essa história é muito longa, a gente pode depois continuar sobre isso, mas a gente tava morrendo de fome, porque a gente ficou o dia inteiro lá, o nosso camarim foi devorado, porque meio que virou o point de tudo que era do Brasil, assim. Os repórteres, todo mundo que estava cobrindo se enfiava no nosso camarim, comia, bebia tudo que tinha lá e nem tinha muita coisa, não tinha nada, a gente não levou nada. Era o que tinha lá. E aí eu lembro que a gente começou a perceber que a gente estava com fome e a gente falou, como é que a gente vai comer aqui? E a gente descobriu que tinha um refeitório. E a gente foi tentar comer no refeitório, chegou lá, tinha uma mulher que ela era a coordenadora lá do refeitório, ela falou, vocês não podem comer. Porque vocês eram uma banda que tocavam de manhã, então vocês tinham que ter comido de manhã, agora não pode mais comer. Mas eu tenho aqui uns telefones de iFood, vocês podem pedir. Gente, muito menino de tudo, assim. A gente falou, como assim? Tipo, tem comida que a gente pode comer. Aí eu falei, não, isso não tá certo, eu vou comer. Eu vou comer porque eu vim de Interlagos. De Interlagos, tô tocando Monsters of Rock, essa mulher não me conhece. Quem que é essa mulher? Ela não sabe o que ela tá falando. Aí essa história é real, a gente pegou, entrou na fila a banda de novo. E aí, assim, tinha que falar o nome da banda, ela ia falar, essa banda não pode, né? Só que aí a menina tava super, tipo... anotando, assim, meio sem olhar. E a moça já tinha saído, porque ela só deu essa barrada e saiu. A gente falou, só uma pessoa, vamos comer. Aí a gente entrou na fila e tal, e aí tinha um cara, assim, tentando olhar as comidas, assim. Sabe quando tem uma pessoa que tá meio que assim, só que você não olha, assim, você fica tipo... E o cara tentando olhar, assim, ó, a menina, sei lá quem que era, tentando olhar. E eu, o que essa pessoa tá olhando? Eu olhei pra trás, era o Steven Tyler, do Aerosmith. Meu Deus! E aí, como é que foi esse papo com ele? Assim, o que tá acontecendo? Aí eu olhei pro pé dele, assim, ele tava com um chinelinho com as unhas do pé pintadinhas, assim, de azul. Tipo, cromático, assim.
Aí ele passou por mim, nessa que a gente se olhou, eu fiquei meio assim, aí ele passou por mim, ele olhou as comidas, aí a moça, vai querer o quê? Pro Steven Tyler, vai querer comer o quê? Aí ele, não. Acho que não entendeu, não sei, acho que o tom dela, ele, não, porque tinha um monte de carne, feijoada, ele acho que vegano na época já, 2013. Não, saiu, foi embora, e aí a gente ficou assim, com aquela coisa, né, do flash dele. A banda ainda estava, a banda Aerosmith inteiro comeram na nossa frente, assim, porque a gente conseguiu comer. Isso que foi o lance. E quando a gente chegou lá na frente, assim, a moça, qual é o nome da banda? Aí eu falei, a gente é o Megadeth. Que era uma banda de metal lá, a gente foi o Megadeth. Aí ela, Megadeth, tá, qual que é o seu nome? Eu, Roberto. Assim, o Roberto do Megadeth, assim. Aí o seu nome é Alan. Aí ele pondo os nomes, assim, a menina nem tinha. Pegamos as comidas, enchemos os pratos, assim, a gente sentou, pegou pudim, tinha um pudim, a gente levou o pudim inteiro, assim. Tinha umas Coca-Cola, pegamos a Coca-Cola, colocamos na mesa, ficou na frente da mesa do Aerosmith, assim, comendo. Nossa, eles estão aqui comendo, caramba. Aí uma hora a moça entrou, assim, a gente meio que ficou meio duro, assim, aí acho que ela também sacou que a gente deu um migué ali. E fomos embora, mas assim, isso estava acontecendo enquanto estava rolando um monte de show com aquela casa lotada, casa não, aquele complexo, não sei nem como chama, né? Que é a arena ali da AMB, né? Sim. E a gente vivendo esse dia de artista. Toda hora, assim, eu me lembro de pegar o crachá, assim, a credencial e olhar o meu nome, assim. Tipo... E não que as pessoas têm que idolatrar, né? São obrigadas a idolatrar, mas no mínimo serem mais preparadas, né? Para receber os artistas nos espaços. Eu acho que... Não tem preparo nenhum, né? Essa história é absurda. Tudo. Mas vocês conseguiram, vocês deram lá o golpinho. Demos o golpinho, o pronto, jeitinho brasileiro. E foram, o jeitinho de brasileiro. existir, né? De ocupar os espaços, porque é isso, né? Que é assim que a gente aprende, né? A viver. Porque se for por eles, a gente não vai Não vai. entrar. Não vai. Agora, eu tenho uma curiosidade que a sua banda atual é os Universais. Sim, ele é né? os Universais. E tô mudando de assunto, porque senão a gente vai ficar nessa história e Aham. vai dar um programa, tá? Não é porque eu não queira. A essa banda, que é a atual, Sim. vocês se conheceram, ela surgiu em 2021, que Foi. um período complicado. Como é que foi? Que vocês se encontraram e... 2019 eu tava saindo da banda Viva a Noite, que foi uma banda que eu toquei por 4 anos, né? Que era a banda do programa do Pânico. E que também dá um programa isso aqui. Então, cada uma dá um programa. Enfim. A gente pode te chamar depois, algumas vezes, para contar de cada momento. Ok. E aí eu tava saindo dessa banda e foi um final de ano, assim, muito cruel, porque eu tava saindo dessa banda, tava tendo problema em casa, que a gente tava morando na época, o meu namorado, e uma grande amiga, aí a gente brigou, e aí a casa ficou assombrada, porque ela foi embora, e a casa ficou aquela coisa, assim, a gente teve vários problemas. E aí eu tava ainda tocando na banda que ela também era cantora, então eu fiquei 4 meses ainda na banda com ela, sem falar com ela, cantando com ela, entrou no palco, meu amor! Sei lá. Bem delicada, né? Muito delicada, e aí vivendo aquilo, assim, super amargurado. Cheguei um dia em casa, escrevi uma letra de uma música chamada Pássaros. Que virou uma música chamada Pássaros. Eu amo essa música. Dá uma palhinha pra gente? Como é que é? Aquela sabe como é que é? Pássaros de vento leve, pássaros de ventania. Eu gosto do começo dela que é: eu sou pássaro negro na escuridão, eu sou vento forte que faz trovejar. Que ela é cheia de metáfora, assim, né? Coisa linda, eu amo essa música. É muito bonita, eu gosto muito dela. E ela foi escrita assim, eu tava muito exausto daquele trabalho, de tudo que tava acontecendo. E ela tem uma metáfora do pássaro preso na gaiola, né? E ao mesmo tempo dessa coisa do medo, porque você cria um pássaro por 2, sei lá quantos anos dentro de uma gaiola, e você solta ele depois na natureza. Como que ele vai viver lá? Como que ele vive? Como é que ele se reintegra, né? E aí a música tinha essa coisa toda, só que no começo ela não era uma música, ela era uma poesia, e daí eu falei, cara, isso aqui pode ser uma música, e foi minha primeira música escrita como música em português. E aí a música era uma poesia que já veio meio com voz, assim, cantada. Falei, isso é música. Os versos, tudo.
Só que eu também já vinha escrevendo há muito tempo já, muita coisa. Porque esse mesmo período que acaba ali a Viva a Noite, em 2019, eu termino o Teatro Macunaíma também, minha formação de teatro. Que a gente vai falar mais sobre isso Sim. depois. E aí eu termino o Macunaíma, termino ali a Viva a Noite e começo a me sentir um pouco mais aliviado ali, né, dessa coisa da pressão, mas ao mesmo tempo começo a sentir que eu vou entrar numa nova jornada que eu não sei para onde que vai ser, mas uma jornada de autoconhecimento brutal que eu estou até hoje, assim. E falo até hoje porque acho que a gente tá desde que a gente nasce, mas com percepção, sabe? De, puta, percebi que isso aqui é uma jornada que eu vou ter que seguir aqui. E aí isso é 2019, aí 2020 eu mudo para São Bernardo do Campo, comecinho de 2020. E me matriculo na ELT, Escola Livre de Teatro Santo André. Começo ali o processo, né, dessa turma que ia durar 1 ano. E fica ali até o mês de março, quando surge o Covid. Aí vinha o Covid, a gente ainda achava que isso era uma loucura. E depois, né, é uma loucura mesmo. E para tudo. E aí, enfim, todo mundo tem sua história, né, sobre esse momento do Covid. E eu falo, eu preciso da arte de alguma forma para me manter vivo, né, nesse período aqui turbulento. E começo a escrever mais, e arranjar mais, e pôr melodia naquelas outras poesias que eu já tinha. E começo a escrever e fazer não sei o quê, e tarará. E começo a ligar para uns amigos, falar, vamos fazer umas coisas mais à distância. Aí um topa, o outro não topa, e aí vai meio que arranjando uma música aqui, arranjando uma outra ali. E foi 2020 a pandemia, né? Foi, começou 2020, 2021, continuou. Continuou, né? Porque eu sempre me perco nesse tempo aí. Porque aí, em 2021, teve... Porque acho que... antes da pandemia, eu também já estava arranjando a Pássaros. Porque eu sabia que eu queria essa música. Não sabia o que ela ia ser, assim. Não sabia se ia ser uma banda, se ia ser Heleno. Mas eu também não queria que fosse... Na real, não queria que fosse uma banda. Eu queria uma nova experimentação. Eu queria que ela tivesse coisas eletrônicas e tal. Então eu chamo um amigo meu chamado Rafa Freitas, que foi meu primeiro parceiro de composição, produtor. E ele que sempre mexeu com coisa eletrônica, era DJ, também compunha muita coisa no digital. Bora fazer, a gente começa ali a experimentar, já levanta a música, vem a pandemia, a gente dá uma abafada, né, nessa coisa dos encontros, mas ele continua produzindo, a gente vai produzindo à distância. Já tinha gravado vocal, se eu não me engano. E aí eu começo também a falar com outros amigos para produzir outras coisas, porque ali, durante a pandemia, eu comecei a sentir outras vontades, outras necessidades artísticas, assim, também. Não só do eletrônico, mas queria também que fosse banda, teclado, bateria. Aí, ligo pro meu melhor amigo, assim, musical, que é o Rodrigo Padim. Falo, amigo, tô com uma ideia de um projeto, não sei o que vai ser, mas acho que vai ser meio que uma carreira solo, não sei se eu quero ter uma banda, mas tem que ter um baixo. Você topa? Ele tava morando, praticamente, assim, literalmente, com uma banda na época. Ele falou, pandemia, ele tava com uma banda, ele com sonhos, sempre muito sonhador, montou um projeto, alugou uma casa, todo mundo alugou, pagava uma parte, só que era a banda do cara, eles montaram um estúdio, só que começou a dar muito errado pra ele. Então, quando eu ligo pra ele e falo, amigo, bora montar um projeto, ele me agradece, assim, ele quer. Apesar dele estar muito abalado ainda com tudo que estava acontecendo com a outra banda, ele aceita, e aí fica esse processo, assim, de quando é que a gente vai sair dessa loucura. Aí, quando começa a abrir ali um pouco, acho que é 2022? Isso. Começa a abrir um pouco ali, a gente começa a se encontrar, eu falo de novo do projeto, isso já com vários rascunhos de músicas, de vários parceiros que eu já tinha chamado, convidado para arranjar um pedaço aqui, de uma música ali. Procuro um guitarrista, que no final se torna o Vitor Hernandes, né? Que já conhecia meu trabalho da época da Electric Age, era fã da Electric Age. E aí a gente se seguia no Instagram, e eu vi ele tocando umas coisas, falei, nossa, esse menino tá tocando muito. Chamei ele topa o projeto, aí guitarra e baixo. Vitor Hernandes na guitarra, Rodrigo Padim no baixo. Aí, precisamos de um baterista. Aí o Padim, né, meu amigo baixista, ele tinha um amigo chamado Rodrigo Rosário, que era o Dodô, que costumava tocar percussão, tinha uma banda de cúmbia, que ainda tem, na verdade, chamada Bazuros, que é uma banda incrível, que tá tocando aí, fazendo altos shows. E ele ensaiava na garagem de casa, né?
E ele falou, poxa, eu topo. Vocês podem até, inclusive, ensaiar aqui nesse primeiro momento. Bora. Então, a gente tinha baixo, guitarra, voz e a percussão ali, né? Bateria / percussão. E o projeto começa a acontecer ainda sem nome. Era uma coisa meio Heleno ali, Heleno em alguma coisa. A gente não estava pensando muito bem, mas todo mundo topando, mas todo mundo muito amigo, todo mundo muito próximo, né? O Vitor era fã desse trabalho que eu tinha feito antes, então já era mais próximo, mas o Padim, meu amigo, o Vitor, o Dodô, amigo do Padim, e a gente começa ali a estruturar a banda, né? E estruturar as músicas que enfim, aí o resto é o que está acontecendo agora, né? Que é a banda já acontecendo, mas começa nesse... E vocês têm um EP lançado, né? Temos. Esse EP foi gravado na mesma casa que ele alugava com a galera da banda? Não. Como é que foi a gravação, o processo? Esse EP a gente pegou 2 músicas que eu já tinha lançado, que era Pássaros e a Chuva Leve, que eu tinha lançado em formato eletrônico, né? Dessa pesquisa aí de outros formatos. E a gente faz arranjo dela, banda. Porque nesse momento a gente já tinha um tecladista também. E aí o Dodô já tinha ido para percussão e a gente estava com outro baterista. Então a banda estava com um pouco mais de potência, assim, né? Tava acontecendo mais, a gente já tinha feito um show ali, um show aqui, e a gente já tinha percebido que essas músicas funcionavam com banda. Porque elas têm arranjo mais eletrônico, mas a gente queria fazer, né? A Chuva Leve tem uma coisa meio de disco, então a gente foi para um arranjo mais disco. E a Pássaros, ela ficou uma coisa meio Tears for Fears, assim. A galera brinca e fala que ela é meio gospel, assim, que ela tem toda uma referência, assim, toda uma coisa de uma metafísica, assim, que fala de uma coisa que vai se solucionar, uma coisa meio religare, né, religiosa, assim. Então, eu acho que o arranjo dela ficou meio worship, assim, aquelas músicas eletrônicas, aquelas músicas gospel americanas, assim, que tem bastante elemento de matéria, não sei o quê. Então, e aí a gente grava essas 2 com a banda, né? Aí surge, a gente grava uma música a mais, que é a Próxima Estação, que foi o nosso primeiro single, como Helenos Universais. Que aí é uma música que surgiu ali naqueles períodos de ensaio, a gente começou a compor coisa nova, assim, além das coisas que a gente já tinha, porque a gente já tinha praticamente o álbum inteiro pronto nesse período, que é esse álbum que a gente está para lançar. Já estava meio que pronto ali, todas as músicas a gente já estava tocando elas com os arranjos que a gente tinha ali na mente na época. Então a gente já estava meio cansando já, a gente estava começando a criar outras coisas. E aí vem Próxima Estação, que a gente acha que é uma música muito bonita, que a gente achou assim, nossa, essa música ela é meio cara de single, tem um refrãozão e tal. A gente lança a Próxima Estação dentro desse EP, né, Novos Tempos, junto com essas 2 músicas aí, Pássaros e Chuva Leve, e também um tributo, a gente lançou um tributo a Cássia Eller, que deu um puta de um BO essa música. Por quê? A gente gravou a música, e aí a música é de um compositor brasileiro, que a Cássia também ela não era compositora, ela era intérprete, né? Então esse cara compôs essa música pra ela, uma música linda, chamada Maluca, que eu sempre fui apaixonado por essa música, pela letra dela. A gente pega, faz a música, aí vamos falar com o compositor, né? Mandamos uma mensagem pro cara, a gente fez aqui uma versão, quero que você ouça, assim, a gente tá muito feliz, a gente prestando homenagem. O cara, não sei. Me paguem. Ai, gente. E aí ficou essa coisa, isso, né? E acabou que a gente teve que tirar a música do ar. Assim, foi muito triste, a gente perdeu completamente o sentido. Que aí, na sequência, eu escrevi uma outra música chamada Angústia. Por conta disso. Sim. Porque se a música chamava Maluca, a poesia dela era uma coisa linda, que era num dia triste de chuva, foi minha irmã quem me chamou pra ver. Era um caminhão, carregado de botão de rosas, eu fiquei maluca, por flor tenho loucura, eu fiquei maluca, saí quando voltei molhada, com mais de dúzias de botão, botei botão na sala, na mesa, na TV, no sofá, isso é lindo. Muito lindo. Imagina, eu vejo ela correndo, pegando as rosas assim, eu amo rosas, e molhada, e colocando rosas na casa inteira. Então isso me encantou. Mas quando começou a perder o sentido, eu escrevo Angústia. E a Angústia vem com esse olhar de... Sabe todas aquelas rosas que eu coloquei na casa? Que eu distribuí pela casa inteira? Apodreceram. Nossa, isso é muito triste, né? Porque a música te acompanhou em vários processos seus e você foi impedido de usar essa música em homenagem, né? Sim. Perdeu o sentido porque a gente ficou parecendo pessoas mal intencionadas.
A gente também era muito inocente, né, de não entender. A gente tentou ir atrás, pagar ali, mas aí virou uma coisa muito maior e desrespeitosa. E aí perdeu completamente o sentido, a gente tirou a música do... Eles tiraram a música, né? E aí vem a angústia, né? Então, assim, fomos mal interpretados, mas a gente aprendeu uma lição. E foi uma resposta, né? Sim, foi uma resposta e também eu acho que, assim, eu tenho certeza que isso aconteceu pra ele, porque a gente vive problemas... Sempre foi assim, a indústria musical sempre foi muito problemática, né? Então, pra esse cara não conseguir olhar pra esse trabalho como um trabalho de homenagem, né? Isso mostra muito um recorte, assim, de que qualquer situação que ele possa ganhar um dinheiro é bom pra ele. Bom, a gente vê isso com familiares, né? Ainda que, às vezes, o compositor faleceu já há um tempo, ainda não deu 70 anos, mas os familiares ficam querendo pegar lucro e daí não divulga o compositor, né? Exatamente. Isso que vai acontecendo, infelizmente, né? Mas a gente... Aí o compositor fica sem dinheiro, vive uma... Porque Cássia deve ter alguma coisa desse tipo também. E aí o cara vive uma situação como essa, eu não consigo nem julgar. Não dá né? pra julgar. Um amigo meu falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim, deixa isso passar, segue em frente e torce e reze para que você tenha um futuro um pouco mais feliz, né? Que você não tenha que passar por situações como essa, você não veja outras pessoas, de repente, querendo prestar uma homenagem a você e você não conseguir olhar para isso como um presente e pensar, não, eu preciso do dinheiro disso. Não, isso aí não me importa, sabe? Porque Agora, é uma condição que a pessoa acaba se encontrando. vou aproveitar que você está falando de prestar uma homenagem. Tem uma homenagem que você está prestando que é muito bonita, né? Que é ao Ney Matogrosso, aos Secos e Molhados. E eu vou te contar uma história que aconteceu aqui no Centro Cultural em 2015, que o Adam Lambert esteve aqui no Brasil. Meu Deus. E aí ligaram, né, os assessores, alguém entrou em contato com o Centro Cultural porque o cara queria conhecer algumas coisas de São Paulo e acharam que ele devia conhecer a discoteca Oneida Alvarenga, que a gente tem aqui no Centro Cultural, que foi originalmente fundada por Mário de Andrade, era a discoteca pública municipal, já vai fazer 90 anos esse ano. Mas na época, ela tinha 80 e poucos anos, e ele veio. E sabe o que apresentaram para ele que ele mais gostou? Não. Secos e Molhados, Ney Matogrosso. Ele ficou encantado. Não tem como, né? Até a gente colocou, na época foi postado no nosso Instagram e tal. Aí, quando eu vi que você estava... E você chegou a vir ao Centro Cultural fazer esse show. Então, conta tudo pra gente. Todo esse projeto, a ideia, por que o Ney Matogrosso, o que te encantou, né? Manda ver. Sim. Eu acho que, primeiro, eu tenho que dizer que a gente nasce brasileiro, mas a gente demora para se descobrir brasileiro, né? Não sei como que é para vocês, o processo de vocês, como foi, mas essa coisa do, heavy metal, rock and roll, não sei o quê, acabou que eu tava só consumindo o que vinha de fora e, estava existindo aqui, sabia o que estava acontecendo, mas nunca tinha olhado para a beleza das nossas músicas, para a beleza da poesia, né? Para a palavra, né? Poder da nossa palavra, né? E aí, com o teatro, né? E aí, o teatro abre esse meu olhar, assim, para a poesia, assim, para a escrita. E eu começo a buscar também formas de... Como que eu posso cantar? Eu sempre, né, acostumada a cantar heavy metal, sempre tive uma textura vocal bem aguda, assim, sempre cantei nas notas lá em cima, não sei o quê, todos esses ornamentos vocais, drive, né, que a gente falou. Eu pensei, gente, como que eu vou usar tudo isso que eu sei, ou alguma coisa disso, para cantar a música brasileira? Como que eu canto música brasileira com esse tipo de voz que eu tenho? Aí dá-lhe uma nova pesquisa, né? Como que embocadura, como que eu... Né? Porque eu sinto que a música brasileira tem uma coisa que nasce um pouco mais aqui atrás, assim. A voz da música brasileira nasce daqui de trás. Tem uma coisa assim, né? Porque eu acho que o rock ou a música americana tem uma coisa muito aqui. Sei o que lá, tem uma coisa muito na frente, assim, né? Uma coisa meio nasal, né? O belting, né? E o Brasil tem essa coisa mais, assim, mais aberta, mais, não sei o quê. Mais Caetano, mais Gal, Caetano, né? mais com acento, mais Gal. E aí a Gal vem também como uma referência nessa minha pesquisa. Vozes agudas, vozes que fazem esse tipo de canto, mas do jeito que é feito aqui. Gal Costa, a Cássia faz rock and roll, tem drive, né? O Milton Nascimento com aquelas vocalizações absurdas, falsetes, vozes de cabeça, né?
O Ney Matogrosso. Aí a gente chega no Ney Matogrosso, né? Que é um contratenor, praticamente, né? Uma voz, um timbre, uma timbragem, assim, muito que era leve, peculiar sutil, na peculiar época, na época, né? Hoje não tem mais isso, mas falava assim, nossa, essa voz extremamente... É uma mulher que está cantando, quem que está cantando, né? Tinha essa coisa, né? E o Ney ali existindo, fluindo, inclusive, não só na questão da voz, mas em tudo. E eu fiquei, assim, desde pequeno, minha mãe ouvia muito, né, Secos e Molhados. E aí sempre tinha essa coisa de... Ela colocava um CD, tinha um CD, né? E eu ouvia, eu falava, gente, que voz é essa? O que é isso? Assim, e uma coisa que me agradava muito, a poesia. Porque ela não me entregava tudo de cara. Eu tinha que ficar pensando. Né? Eu ouvia, leve como leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. O que é isso? Que pluma é essa? O que é esse? O que é leve? Né? É o amor que é leve? Como pluma leve, leve, né? Mas aí tem uma outra parte que fala suave, suave coisa nenhuma, porque tem essa dualidade, o amor. E aí você começa a ter que ler ali, né? E tem o período da ditadura, né? Que ninguém quer ser pego, então tem toda aquela coisa subjetiva ali, para passar por debaixo ali, né? Para não ser pego na censura. E aí isso tudo me encantou, a forma, porque aí é isso, né? Rock, uma voz extremamente potente, e com esses requintes, com esses agudos e tal. Uma poesia simbólica, né? Porque vamos cantar rock, mas vamos trazer poesia. Eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Para essa minha nova pesquisa, né? Nas minhas composições. Eu quero, porque eu não queria só ser uma banda que nem pega lá o Deep Purple, que a gente falou no começo, aí traduz o Deep Purple para português e canta naquelas melodias deles lá, né? Fumaça e água, sei lá, não era o que eu queria, né? Eu queria que tivesse essa fluidez, assim como o Secos e Molhados fez, assim como Rita Lee Tutti-Frutti fez. Nossa, Rita é incrível. Rita Lee é a rainha disso, né? De fazer um rock and roll na postura, na atitude, e a poesia sempre, e com os elementos da música brasileira, da MPB. Então, o Ney Matogrosso vem forte pra mim, né? Nessa minha pesquisa, mas aí eu deixo ele lá de cantinho, né? E vou pesquisando, surge Helenos Universais, a gente começa a produzir nossas músicas, fazer os shows, e aí 2024, a gente está em 2025, né? Sim. Começo de 2024 a gente fala, a gente precisa pôr um show para rodar, a gente está nesse processo de gravação do álbum, né? Vamos fazer um tributo, uma homenagem, a gente tem tantos artistas incríveis, assim, vamos fazer isso, porque além da gente prestar uma homenagem, além da gente se desafiar também de ter que tocar uma coisa diferente, né, de estudar um repertório diferente, a gente também, de alguma forma, abre portas pra gente, né? Porque o que essa galera criou lá atrás ainda é muito impactante nos dias de hoje, e ainda precisa ser dito nos dias de hoje. Tudo aquilo que foi feito precisa ser falado ainda. Mais do que uma vez. Mais do que uma vez. Muitas vezes. Parece que foi tudo esquecido. O Brasil não tem memória, infelizmente. Não né? tem memória, e é agenda isso. É pra não ter mesmo, né? E aí vem de novo, só que assim... E a gente fala, beleza, vamos fazer, a gente começa a estudar, mas a gente não queria que fosse só um tributo, um cover. A gente não gosta disso, inclusive. A gente não queria, a gente não quer fazer cover. Porque a gente é uma banda que faz música, que compõe, que cria. Será que a gente pode continuar criando a partir daqui do que foi trazido, com respeito, né? Criar junto, porque a gente gosta disso. Então aí surge a ideia de fazer arranjos em jazz e trazer outros elementos. Né? Você pega aquele primeiro álbum, tem 30 minutos o álbum. Tem música lá que tem 1 minuto. Sim. A gente falou, vamos deixar isso maior. Fizeram arranjos ali e adaptaram ao tempo do show, né? Ao tempo do show. E eu queria saber como é que foi o convite para se apresentar no Museu Imagem e Som, porque tá tendo uma exposição incrível do Ney Matogrosso lá. E como é que surgiu esse convite para se apresentar lá? Assim, foi tão incrível quanto o convite para tocar aqui no CCSP, né? Eu acho que abriu uma porteira, assim, de grandes oportunidades, de grandes lugares históricos para que a gente faça um pouquinho desse show, né? Mostre um pouquinho dessa volta de sangue latino, né? E, inclusive, por conta daqui, a gente recebe
Como que foi, gente? Eu tô tentando lembrar aqui, ó, enrolando vocês para lembrar. O Miss. A gente recebeu uma mensagem. Sim, um amigo meu, Bruno, ele falou, olha, a galera daqui do museu tá fazendo a exposição e eles estão interessados em fazer um dia aqui, um show, porque eles têm um projeto chamado Stereo Miss, que é um projeto que recebe bandas autorais, projetos autorais, assim, da cena independente, que estão em ascensão ou não, que eles acham que são interessantes. E eles já estavam querendo levar ele nos Universais lá, quando descobriram que a gente estava fazendo esse projeto aí, A Volta do Sangue Latino. Aí eles falaram, gente, vocês precisam vir porque a gente está com a exposição, vocês vêm, fazem esse show, meio que dentro da exposição. E aí, na conversa, eles descobriram que a gente fazia sons autorais também, no show, aí pronto, que eles ficaram mais felizes ainda, e a gente ficou assim... Fui lá ver a exposição, fiquei impressionado, né? Tem uma sala com todos os figurinos que o Ney usou. Cronologicamente, né? Cronologicamente. Dividido. Tá incrível. Aquela sala que você entra, que tem todos os figurinos e os vídeos dele passando. Nossa, muito incrível. É muito incrível. E porque, assim, aí a gente fala, teve o Secos Molhados. Teve, mas, gente, tem uma vida brutal, assim, de muita história, de muito som, de muita música, de muita criação depois de Secos Molhados, né? Foi só o primeiro momento ali, o primeiro recorte do Ney. Depois ali, E aí você vai vendo, assim, eu não sabia, nos anos 90, ele lança álbuns incríveis ali, né? Nos anos 80 e anos 90, e ele mantém a ideia dos figurinos, né? Não tava mais ali fazendo aquela coisa animalesca do Secos Molhados ali, do começo da carreira, né? Do Homem de Neandertal. Mas ele vem com outros figurinos e a moda nunca larga ele. E, gente, é muito incrível, assim. Uma pessoa só ser tantas coisas, né? Sim. E a gente inclusive, né? Isso que a gente tem que se quiser, se desafiar a ser tantas outras coisas. Porque tem que se atrever a ser outras coisas, né? Eu acho que, puxando o gancho de ser outras coisas, a gente queria falar um pouco agora sobre o seu trabalho como ator. Sim. Você tem vontade de fazer trabalhos, assim, no cinema, no teatro? Quais trabalhos, assim, que são seus sonhos, assim, pra fora da música, né? Eu amo teatro. O teatro foi a primeira coisa que me puxou, assim, falou, Brasil, sua arte, sua ancestralidade, da onde você vem, assim... E me faz ter essa pesquisa sobre mim mesmo, assim, né? Eu quero muito fazer teatro, assim, eu quero ir para o tablado, assim, tem vários trabalhos que eu adoraria fazer, assim. Eu gosto muito de cinema, eu adoraria fazer um filme, assim, acho que um dia farei, assim. Eu gosto muito de ler dramaturgia, assisto filmes não só assistindo, assim, curtindo, mas eu assisto analisando, assim, sabe? Porque eu tenho essa mente analítica pra arte, assim, o tempo todo. Quando eu ouço a música, eu fico analisando ali a região que a pessoa cantou, pra entender como é que foi feito aquilo. Então, pro teatro, pra atuação, é a mesma coisa. Eu fico analisando e assisto os filmes. Então, eu tenho vontade de fazer um grande filme, assim, alguma história que eu não me veja, assim, como eu posso dizer? Não que eu não me veja, mas que eu me veja diferente, assim. De outras formas, né? outros eus, assim, que nem eu mesmo sei, né? Porque eu acho que é isso, né? A atuação, ela te permite ser outras coisas, assim, ou que você gostaria, ou que você fala, será que eu consigo? Vamos, porque eu lembro que na época do teatro, eu tinha uma coisa de... Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre tem um livro do Foucault, que ele eu não lembro direito o nome, mas Jean Pierre, que matei meu pai, meu irmão, minha irmã. É um livro sobre parricídio, assim, né? Mas por essa ótica do Foucault, né? Que ele vem com essa coisa de separar, assim, a questão psicológica da questão do criminoso ali e tal. E aí eu comecei a estudar esse personagem, porque tem um filme, né, desse menino, né, estudar essa coisa do parricídio, do psicopata, assim, eu falei, gente, interessante isso, né, essa figura, assim, Você lembra o nome desse filme? Jean Pierre, que matei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Talvez, não sei se foi essa ordem, o meu irmão, enfim, mas é algo assim, Jean Pierre que matei alguém, assim, da família. E tem esse filme, e aí você vê, assim, porque aí às vezes a gente acha que né, na atuação, o psicopata, ele tem aquela coisa ele vai sempre ter um olhar profundo, querendo porque tá se entregando. Não é bem por aí, né? Daí você vê na história do cinema,
grandes atores que fizeram, né, psicopatas, né? A gente tem um filme que eu adoro do Javier Bardem, aquele Onde os Fracos Não Têm Vez, que ele mata as pessoas com aquela arma com silenciadora de matar bicho, assim, né, de faca, E ele é um cara, assim, sem expressão, super neutro, e o Javier Bardem é um ator, assim, super cheio de expressão, saindo das coisas do psicopata, mas pensando na Fernanda Torres, né, que é uma atriz over-actress, e aí você vê ela em Ainda Estou Aqui, super contida. Sim. Deve ser incrível fazer isso, você tem que se segurar e entrar no personagem ali. Deve ser não, eu sei que é, mas atuar para uma câmera fazendo isso, assim... É descobrir o personagem dentro de você, né? Porque, na verdade, acho que você tem esses elementos também, sim, apesar de não usar, né? Eu acho importante a gente também falar sobre o Canta Comigo, que é o programa da Record que você participou. Queria que você falasse se foi seu primeiro reality e como foi também a sensação de ganhar com Dream On, que foi a música do Aerosmith. Então, assim, volta para o início de carreira. Se conecta demais, né? Tá sempre ali, né? Eu, inclusive, nos meus trabalhos, eu nunca jogo nada fora. Assim, eu tô sempre voltando ali, dando aquela... Peraí, deixa eu ver se dá pra aproveitar isso aqui agora. Então, acho que a vida faz isso comigo também. Tudo que acontece sempre volta um pouquinho, assim. O Aerosmith voltou, né, com a Dream On. Eu não tinha nenhuma pretensão. Programa de TV, assim, eu já tinha me inscrito muito em The Voice, assim, no começo desses grandes realities aqui no Brasil, né? Tinha feito algumas seletivas, mas nunca tinha dado certo. Eu acho que eu nunca tinha sido... Eu nunca era o biotipo do que eles estavam buscando. Pro rock, eu acho que talvez não tinha a cara do rock que eles queriam passar na TV, eu acho, não sei. Eu acho que o Canta Comigo foi uma junção de várias coisas que aconteceram naquele momento, assim. Eu acho que era um momento muito, muito bom pra minha imagem, assim, pra ser eu, assim. Ser esse cara que se identifica como uma pessoa negra de pele clara, indígena, que tem os traços do cabelo black, ou ondulado, que seja, afeminado, cantando rock, mas usando maquiagem em cima do palco. Tava o momento perfeito para isso acontecer numa televisão, numa emissora como a Record, né, que a gente sabe que é uma emissora liderada por evangélicos, por uma galera muito fundamentalista, né, uma coisa muito fechada ali. E a televisão me abraçou, né? A televisão me abraçou ali, quando eu apareço no primeiro momento, né? Eles me convidam para o programa, eu falo, será, gente? Eu conhecia muita gente que já tinha participado do Canta Comigo, tinha só ido lá, cantado e voltado. Eu falei, gente, deve ser impossível. São várias etapas, aquele negócio não vai rolar. Canto no primeiro programa, porque o cara até me convenceu, ele falou, eu conheço o seu trabalho porque eu vi um vídeo seu patrocinado no Instagram. Você não acha que um programa de TV não é uma boa propaganda? Eu falei, claro que é, faz sentido. Mas eu tava com aquele foco, ele é nos Universais. E aí vou pro primeiro programa, canto ABBA, sou eliminado. Eu falei, tudo bem, né? Eu tenho agora um vídeo meu cantando ABBA, lindamente fazendo uma homenagem. Eu vou usar portfólio. Portfólio, né? A gente já pensa isso, né? Portfólio, eu vou jogar na rede, aí vou fechar um monte de show com esse vídeo aí. Tô nem aí. E aí, depois que eu saio de lá, eles, não, mas a galera gostou de você, eles querem ver mais de você. Eu falei, nossa, que dinâmica, né? Me manda embora e me quer mais de mim. E aí, me chamam de novo, aí eu canto Who Wants to Live Forever, do Queen, uma que eu sempre fui apaixonado, aí tiro 100. Só que naquela ocasião, quando eu tiro 100, eu não conseguia ir direto pra final, porque a dinâmica era essa, você tira 100, você vai direto pra final, não aparece mais. Eu tirei 100 na repescagem, então eu tinha que ir pra semifinal. Então eu canto a primeira, vou pra repescagem, vou pra semifinal, aí canto Rock 7, Listen to Your Heart. E aí tiro 100 de novo, mas aí nessa dinâmica também não tem muito pra onde ir, né? Porque o próximo passo é a final, vou pra final, na final canto Dream On. E eu lembro que assim, quando eu cheguei lá, é negócio do 100, né? Você tira 100 pronto. O painel todo tava 100, assim, já. Todo mundo que tinha cantado já tinha tirado 100. Eu só podia tirar 100. Pra eliminar alguém lá, se a plateia quisesse. Aí tiro 100, e aí a galera tira uma pessoa, me coloca, eu entro. E canto Living on a Prayer ainda, do Bon Jovi. Nossa. E aí, assim, mas aí já numa coisa descontraída. E aí a gente ganha o programa. Loucura, né? Fantástico. Uma pessoa que foi eliminada e voltou. Tipo, jornada do herói, assim, né? Tipo, assim, enforcado e não, peraí, vocês achavam que eu não ia rebolar minha bunda? Eu volto das cinzas. É isso e aí. ganhei o programa e assim, tudo assim, pra mim, eu posso um dia falar muito sobre isso, porque tem muita coisinha legal que aconteceu, até de uma forma espiritual, assim.
Mas eu sou muito grato, né? A Record, que eu nem assistia nada na Record, assim, nem tinha assistido o programa na Record. Tudo que eu vi do Canta Comigo foi trechos que eu via nas redes sociais. E foi uma emissora, e ainda uma emissora que abre muitas portas para mim, assim. Eles sempre me chamam para alguma coisa, divulgam o meu trabalho, sempre quando eu lanço alguma coisa. Eu fui num programa chamado Fala Que Eu Discuto, que é um programa super rígido, passando de madrugada lá, que é sobre... Eles falam da música, só que eles criticam uma série de coisas. Eu fui no programa, eles me trataram super bem. Mostraram um trecho do meu clipe. Fui abençoado pelo pastor e pelo bispo. Pronto. Tá feita, a carreira tá pronta. Tá feita essa carreira, cara. Todos os lados abençoando. Todos os lados abençoando. Então, assim, eu sou muito grato à Record. E as portas que eles me abriram, assim, inclusive pela grana também, que veio uma grana, né? Então, que me ajudou muito e me ajuda ainda muito. Então, Canta Comigo, assim, foi muito legal. E é isso, gente. Se você quer, se você acredita, faz. Mas faz do seu jeito. Muita gente fala assim, faz. Sim, estuda, aprende umas coisas, tá, mas tenta ser você. Porque quando você é você, as pessoas enxergam você. Quando você é outra coisa, quando o mundo fica te falando pra ser isso, pra ser aquilo, você fica confuso. Manda todo mundo se assim, cala a boca todo mundo, seja você, mesmo que seja estranho. Tem que ser você, porque é isso, né? Mato Grosso era aquilo tudo, na época da ditadura. E é isso, ele viveu, ele sobreviveu. Né? Eu li que o nome dele vivia lá na lista da censura, do censura. Censura, esse cara é subversivo. Vamos tirar esse cara de cena. Não, ele era aquilo, não tinha como. A família brasileira estava de portas abertas para aquela figura. E é isso, eu subi naquele palco sendo eu, aquela pessoa com a maquiagem, fluido, acreditando, sem tentar montar um personagem, e deu certo. Maravilha. E você merece muito, porque você é um ser incrível de luz. A gente queria muito te agradecer pela participação na nossa estreia, né, Martinha? Sim, agora, antes da gente... eu sei que a gente até já passou o tempo, mas antes de ir embora, eu quero que você se divulgue nas redes sociais para o pessoal que está te conhecendo agora, se é que tem alguém que já não conheceu, né? Porque tantas coisas que ele já fez. Vamos lá. Bom, sou Heleno, com H e 2 L's. Então, me procurem nas redes sociais, @Heleno, HELLENO, JR, de Júnior, Heleno Júnior. E aí, lá vocês vão encontrar a página dos Universais, né? Que é a minha banda, que é @OsUniversais. E, gente, procura no Spotify. A gente lançou um EP, né? Como a gente falou aqui. Tem novos singles lançados, porque a gente vai lançar um álbum agora também, pro final agora de abril, maio, talvez. A agenda do artista independente é complicada. A gente nunca sabe a data, mas é isso. Spotify, YouTube, a gente está em todas essas plataformas. Tem clipe, tem músicas. É isso, conheça o trabalho. Tá muito bonito. E é isso, gente. E muito obrigado. Muito obrigado por esse convite. Sempre, Henri. Obrigado. Obrigado por acreditar, por confiar. A gente está muito feliz com esse programa. Prazer te conhecer. Obrigado por estar na nossa estreia. E é isso, a gente tem que ser atrevida demais para fazer as coisas. Então, assim, que esse primeiro programa seja o primeiro de muitos, assim, né? Que seja um sucesso infinito, assim, com muita gente vindo aqui falar das suas trajetórias, assim, enriquecendo as pessoas. É isso, viu? Obrigada. Gratidão. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que nossos programas são divulgados no YouTube do CCSP, em todas as plataformas de áudio, quinzenalmente. E até uma próxima. Tchau.